Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Erika Cita do Fono Online. Hoje a gente vai falar de um papo assim super legal que a maioria das pessoas morre de medo, mas a gente vai ver que não é assim um bicho de sete cabeças, que falar em público, na verdade, é mais do que um dom, é uma técnica, é uma prática. E se você precisa falar em público, se você precisa apresentar um trabalho, apresentar uma aula, ou até mesmo atender os seus pacientes com mais segurança, você pode desenvolver isso, tá bom? Então hoje eu vou chamar uma fonoaudióloga chamada Fabiana e ela vai ter essas respostas pra gente e a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Dicas de como falar bem em público, porque afinal a gente está sempre exposto a falar com outras pessoas e acho que a gente pode aprimorar cada vez mais a nossa comunicação, né? Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Olá! Olá! É um prazer imenso estar falando com você aqui hoje. Seja bem-vindo ao Fono Online, a essa live. Eu que agradeço estar com a Érica na Fono Online, uma honra para mim. Olha, pessoal, queria contar para vocês que a Fabiana, ela é agora a nova professora aqui com a gente, a nova parceira Fono Online. Então, a gente está começando a nossa parceria esse mês com várias coisas super interessantes. Ela passou por um processo seletivo, então trouxe o currículo, a gente fez entrevista, foi selecionada através de vídeo. Então, assim, se esforçou bastante para estar aqui hoje, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre quem é você, para eles te conhecerem, por que que você foi a selecionada. Olha, para mim está sendo um presente fazer parte do time Fono Online, que é uma grande equipe de profissionais assim maravilhosos, aprendendo sempre. Mas eu acredito que foi Deus que me selecionou, com muita força de vontade, mostrando o meu potencial. Acho que o primeiro passo foi o vídeo, né? Foi aquele vídeo que foi praticamente no último minuto. Se eu te contar, foi no último minuto. Eu falei assim: eu vou fazer esse vídeo, eu tenho chance. E aí, estou aqui, graças a Deus. E eu tenho certeza para somar, para agregar. Eu sou fonoaudióloga e sou educadora. Então, eu tenho essa visão, tanto da parte clínica, em consultório, também na parte pedagógica, em escola, em sala de aula. Então, isso para mim é um diferencial, porque você atua em duas áreas tão importantes e tão necessárias hoje em dia, né? Ainda mais nesse período de pandemia, em que houve um aumento muito dos casos. E eu atuo também nessa parte de como falar em público, como ajudar as pessoas a vencer esse medo. Trabalho também orientando muitas pessoas universitárias, pessoas que querem aprender a usar os recursos para trabalhar com pacientes com problemas de fala. Então, assim, é muito legal a gente poder ajudar, né? Uma das minhas características é acolher as pessoas, é ajudar, saber ouvir, saber ver o que essa pessoa necessita, né? E muitas das vezes é vencer, né? Ela se sente triste porque ela pode mais. E muitas das vezes, por ela ter alguma dificuldade na fala, ou medo, ela acaba não vencendo. Então, ela precisa de um apoio. E eu tento fazer esse apoio. Segurar a mãozinha junto e acompanhar esse paciente, essa pessoa que precisa desse apoio fonoaudiológico na fala, na leitura, na dicção, na oratória. Muito bom. E engraçado que todo fonoaudiólogo acaba que fala assim, muito bem articulado. É verdade, a gente gesticula, eu gesticulo bastante, né? Além de ter um bocão, né? Que eu tenho um bocão, eu acho que a gente, fono, a gente tem essa preocupação de gesticular, de falar para o outro entender melhor. E isso é um cuidado que o fono tem, né? Eu percebo muito. Olha, eu estava vendo uma pesquisa e quais são os grandes medos do ser humano, né? E aí a gente estava lá vendo os top 5, qual que é. Então, o segundo medo
é o medo da morte. E o primeiro medo é o medo de falar em público. Então, assim, falar em público para algumas pessoas traz mais medo do que morrer, o que é, assim, chocante se a gente for parar para pensar, não é mesmo? E aí, antes de você entrar aqui, eu estava falando para o pessoal que essa arte de falar em público não necessariamente ela é inata, né? Então, quem tem o dom tem, quem não tem, balbal, não tem o que fazer. Que não é isso daí. Que ela pode ser adquirida, pode ser treinada. E quantas profissões que a gente tem aí que precisam, né? Desde um advogado que precisa falar em público, ou um gerente, ou alguém que tem um cargo que de repente precisa ficar dando entrevistas para a TV ou para a rádio, ou até mesmo o professor, ou até mesmo nós, como fonoaudiólogos, que precisamos ter uma boa apresentação, uma boa dicção, uma boa oratória, se assim dizer, né? Para atender o nosso paciente, mostrar uma qualificação, mostrar uma confiança, uma autoridade. O quanto isso é importante também para a gente ter mais clientes, mais pacientes e até mesmo eles confiarem na gente. Então, eu queria que você, antes da gente falar sobre várias dicas de oratória, o que é bom para falar em público, eu queria que você trouxesse o que seria, então, essa arte de falar em público? O que para você é falar em público? A arte de falar em público, eu coloquei esse título, arte, porque é uma verdadeira arte. Dominar as palavras, saber se comunicar, se fazer entender. A comunicação, ela é mola mestra, é um divisor de águas. Uma pessoa que sabe se comunicar, ela alcança referência. Referência no Instagram, referência na sua vida profissional. Uma pessoa que tem dificuldade, ela acaba perdendo oportunidades na vida, perdendo oportunidades de promoções no trabalho, até de relacionamentos, né? Não evita situações de fala. Então, você saber falar, essa arte é muito necessária hoje em dia, nesse mundo competitivo que a gente está vivendo. Um mundo muito acelerado, de muita informação. E se eu não sei falar o meu assunto de maneira clara, objetiva, eu vou ficar para trás. Nesse mundo competitivo, ter uma boa comunicação, falar de maneira clara, objetiva, um a mais, é um plus. Você vai virar referência na sua área, você vai conseguir galgar passos inacreditáveis na sua vida. Só em você saber se colocar, saber se posicionar, você que é empresário, dono de uma empresa, saber explicar as funções dos profissionais, das pessoas envolvidas, pessoas, jornalistas, vendedores, militares, pastores, padres. Essa área abrange um público muito amplo. Professores, fonoaudiólogos também, que a gente encontra de fonoaudiólogos com algumas dificuldades de saber lidar com essa clientela, porque agora tem sido uma procura grande. Eu acho que, não sei se acelerou por causa da pandemia, mas a gente observa que as pessoas estão com muito medo. Medo até, né, nas aulas online, eles apagam todas as câmeras e ficam tudo apagado. O professor nem sabe se está ali com o aluno ou não está. Isso é muito ruim, né? O olho no olho, os relacionamentos. Então, saber falar é um diferencial, saber dominar as palavras, saber articular, fazer o seu conexão com as pessoas. Eu acho que as pessoas que vencem são aquelas que tocam o coração dos outros. Eu espero que eu esteja tocando o seu coração, Érica. Olha, você sabe que enquanto você estava falando aí, eu pensei na minha história, né? Então, assim, vou contar um pouquinho da minha história aí, que foi assim, eu comecei escrevendo um blog, então era por escrito, não tinha minha cara, minha personalidade física, né? Era só a minha mentalidade através da escrita. E aí, pouco a pouco, fui conquistando
o mercado, as pessoas foram gostando do que eu tinha para escrever, daí abri a empresa do Fono Online e tudo mais. Se não tivesse sido a minha coragem de fazer vídeos, mostrar o meu rosto, aquela história de dar a cara, né, de mostrar a cara, eu não teria chegado aonde eu cheguei nesse momento e a gente teria crescido tanto. Então, assim, boa parte do que eu sou hoje está relacionado à minha coragem de exibição, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque se a gente não entra em rede social, se a gente não cria vídeo, se a gente não tem habilidade de comunicação, o quanto isso pode estar interferindo. Então, será que eu estaria fazendo tudo o que eu estou fazendo hoje se eu não tivesse lá atrás começado a ter, então, essa apresentação, essa exibição e tudo mais? Provavelmente não. Então, a minha história de crescimento, eu acredito que tem muito a ver com a função da oratória em si, né? Bem como alguns depoimentos mostram, assim, por exemplo, nossa, gosto da sua didática porque você é divertida, ou gosto da sua didática porque você explica bem. Então, assim, muitas dessas coisas realmente são desenvolvidas. Queria que você contasse pra gente o que aconteceu na sua vida, como que apareceu essa oratória, esse falar em público. Então, queria que você contasse agora da sua experiência. Todo mundo acha que eu nasci falando bem, isso é dom, uma coisa inata, nada disso. Eu era filha única, não pense, hoje em dia os pais, quando a criança faz 2 anos e não começa a falar pouquinho, já vai logo na avaliação fonoaudiológica. Eu demorei a falar, Érica, eu fui falar com 3 anos. 3 anos é muito tarde. Só depois que me colocaram na escola, e olhe lá, que eu era aquela que ficava no colinho da professora, tímida, muito tímida. Nada a ver com hoje, né? Nada a ver, nada a ver. E eu me formei em professora, né? Antes de tudo, minha primeira profissão foi professora. E, na verdade, eu comecei a desenvolver isso. A minha timidez era tanto desafio, que no colégio colocaram para defender cigano, um júri simulado, Érica, tá ouvindo? Um júri simulado para defender cigano, e eu ganhei. Aí, para mim, foi uma vitória grande. Eu cresci nessa área, né? Poxa, foi um divisor. Eu falei, não, eu vou aprender a falar bem. Eu não posso ficar perdendo as oportunidades. Aí me formei em professora, fui fazer fonoaudiologia devido um acidente vascular do meu avô, que ele teve derrame, e eu queria ajudar as pessoas a saber se comunicar melhor. Então eu tinha um chamado interior de ajudar as pessoas na comunicação. E aí foi fazendo cursos, dando aula, caindo, levantando. Quantos cursos eu levei tombo naqueles tablados, dei cursos em vários locais e fui me apaixonando, porque foi aparecendo pessoas com essas dificuldades para eu trabalhar. Então, eu estudei muito, 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 muito. E assim, ainda estudo, porque sempre tem novidades da neurociência, de coisas que podem ajudar o nosso processo de comunicação. E assim, é muito gratificante saber que aquela timidez, aquele nervosismo, aquele friozinho ainda bate, mas não daquela maneira. A gente coloca de lado, não é isso, Érica? Você coloca o seu de lado, eu coloco o meu, e a gente consegue fazer a nossa apresentação oral, não é verdade, Érica? Eu acho que a dificuldade já começa a aparecer lá na escola, né? Acho que uma pessoa até comentou sobre isso aqui, que assim, quando você tem que apresentar seminário, quando você tem que apresentar o trabalho, né? Você tá lá na quinta série, sei lá, sétima série, você, não, como que eu vou fazer esse teatro? Como que eu vou apresentar isso? Então, vai indo, que se você também não treinar e não se desafiar a vencer,
quando você chegar na faculdade, não tem o que fazer, tem que apresentar a tal da monografia, tem que apresentar a tal da dissertação, tem que apresentar, tipo, toda hora tem que apresentar alguma coisa, né? Então, o quanto que às vezes isso pode realmente ser um empecilho e atrapalhar a nossa vida nesse crescimento profissional, no nosso sucesso, né? E pensando dessa forma, assim, vamos começar a trazer um pouco mais para o prático, já que a gente falou que não necessariamente inato, claro que quem já tem o dom inato vai ter muito mais facilidade, mas quem não tem e que precisa se expor, através de treinamentos específicos, pode conseguir Com excelentes certeza. resultados, né? Então, acho que quem está assistindo aqui a gente agora está naquela pulguinha assim, tipo, então se elas estão falando que dá para fazer algum exercício, que dá para perder esse medo, o que será que é isso? Que mistério é esse? Então, eu queria que você trouxesse para a gente dicas práticas do que é, então, que você acha que é importante, pode ser simples e que a gente pode pegar essa dica aí e já usar ela no nosso dia ou na nossa apresentação e vai fazer diferença. Bem, a primeira dica que eu dou, tenha domínio no seu assunto, sobre o assunto que você vai falar. Não adianta querer falar no improviso, não dá. Tem que estudar, tem que pesquisar em diversos locais, bibliografias. Por quê? Porque para não ser pego em saia justa, não é, Érica? Faz uma pergunta, eu só sei aquele básico, não sei. Eu preciso estudar com afinco, porque é necessário nesse dia a gente ser referência naquilo que a gente determina. Se eu sou da área de voz, eu tenho que saber sobre voz como fonoaudiólogo, preciso me aprofundar. Você, Érica, é profunda em todas, né? Porque você fez várias especializações. E assim, é um luxo saber que a gente tem uma fundadora que tem uma profundidade. Quantas especializações você fez mesmo, Érica? Eu fiz 8 pós. Muito legal. Então, você tem que dominar. E sempre tem uma área que a gente gosta mais, como você tem a motricidade facial, e eu tenho essa comunicação oral, a linguagem, é a área que eu mais gosto e eu foco no meu trabalho. E eu percebo que a gente saber conhecer as nuances, o seu conteúdo, com afinco, e não pode esquecer de ver o seu público. Qual é o público? Qual o público que eu estou direcionado? É um público infantil? Então, eu vou usar um tipo de linguagem. É um público adulto? Outro? É um público, vamos dizer, de técnicos? Eu vou ter que usar algumas palavras relacionadas àquele grupo, né, de fono, de psicopedagogo. Eu observo que a gente tem que sempre estudar bastante o conteúdo, dominar o nosso assunto e sempre relacionar o nicho, ao público-alvo. E as pessoas às vezes esquecem, né? Elas não direcionam o conteúdo a um público-alvo. E às vezes fica fora de sintonia. Então, a gente tendo o nosso público-alvo, né? Buscar também qual o local que vai ser essa apresentação. Vai ser presencial, vai ser online, vai usar o Google Meet, vai usar o Zoom, vai usar o Instagram, né, que a gente está usando aqui. Então, eu tenho que observar e adaptar as nuances, né? Porque tem várias formas da gente criar uma conexão com esse aluno, criar conexão com esse público, né? Que é muito gostoso a gente passar isso, né? Que é uma característica nossa que a gente dá todas as dicas, não é mesmo, Érica? A gente dá o passo a passo e a gente quer dar isso. Primeiro, vamos ter domínio do assunto. Depois, conheça o seu público, direcione o seu conteúdo para o seu público e veja qual canal que você vai utilizar. Se é online, se é presencial, se você vai usar algum recurso, data show, slides de PowerPoint, né, Érica? A gente gosta muito de montar uma apresentação impactante. Sim, uma coisa que eu gosto também, né,
é o seguinte, quando você pega a matéria que você está ensinando, fazendo a palestra, enfim, e você traz esse conhecimento para o dia a dia da pessoa, ou até mesmo ah, exemplos práticos para que ela possa compreender. Porque às vezes você fala um assunto, e aí, como a pessoa não tem familiaridade com aquilo, às vezes ela não pega qual é o significado exato. E quando você entende o seu público e você apresenta aquela questão, ou fazendo, sei lá, um desenho, ou fazendo um movimento corporal, ou trazendo esse exemplo para alguma coisa da rotina, eu acredito que isso também faça a pessoa falar: ah, é disso que ela está falando, então eu acho que eu entendi, né? Eu acho que também a oratória tem um quê dessa compreensão. Quando a pessoa entende aquilo que você está falando e ela traz aquilo como importante para ela, o quanto você também se torna um bom orador por ter essa habilidade. Você concorda com isso? Concordo, porque tem que fazer, vamos dizer assim, tem que contextualizar. Os nossos assuntos tem que ser sempre, vamos dizer assim, fazer conexão com a pessoa para a pessoa fazer esse insight. Isso é um insight. Oh, agora eu entendi. Ela explicou de outra forma e eu consegui pescar o que ela quis dizer. Então, as pessoas precisam disso, de ter essas habilidades. Eu chamo de flexibilidade. A gente ser flexível no nosso discurso, no nosso curso, na nossa palestra, na nossa live, né? Que a gente tem as flexibilizações de conexão, de coisas que no ao vivo tudo acontece, né? Você contou que a gente precisa, como uma dica número 1, então, só para dar uma resumida aí, que você tem que entender completamente 100% do assunto, senão 200%, que é para te trazer essa segurança e você saber do que você está falando e estar preparado para qualquer tipo de coisa. Se você tem essa segurança, se você tem esse assunto dentro de você, que você tem certeza sobre aquilo, se não tem medo, você vai encarar isso de uma maneira mais fácil. Outra dica, a gente falou que tem que ter essa flexibilidade e também trazer esse assunto de uma maneira mais clara para quem está te ouvindo. A outra dica é: use a sua linguagem de acordo com o público, se é infantil, se é adulto, se é técnico e tudo mais. Tem mais alguma dica? Ah, tem! Então, bora. Haja de maneira natural, nada decorado, robotizado. Tem pessoas que pegam aquele papelzinho, né, aquela colinha, e fica, decora, vírgula, ponto. E aí, quando erra, meu Deus do céu, tem que voltar todo o conteúdo desde o início, não lembra mais. Isso não dá, né? Ficar preso no papel, lendo slide. Ninguém aguenta. Você tem que agir de forma natural, como a gente está conversando aqui, né, Érica? Uma conversa, um bate-papo gostoso, né? Você não tem que estar amedrontada. Ai, é uma enquete, é uma pergunta. Cuidado, ai, não sei, tá me dando. Vou no banheiro, Érica, tô indo no banheiro agora. Não, né? É uma conversa natural. Então, quanto mais espontânea você for, melhor. Porque é muito ruim, a gente percebe quando o apresentador ele está decorando o texto, não fica uma coisa espontânea, fica uma coisa superficial, distante, não passa motivação para o aluno. Então, quanto mais natural, mais, né, espontâneo, é gostoso de ouvir, você prende a atenção do seu público. Muito bom, essa dica eu acho fundamental. E se a gente for pensar assim, como que eu posso, então, potencializar a minha comunicação? O que você me daria como resposta? Potencializar são as técnicas de oratória, são as técnicas de articulação de dicção. E olha que potencializa não só os pacientes e alunos, potencializa também o fonoaudiólogo, que precisa estar sempre exercitando, sempre buscando se aperfeiçoar. Eu digo que uma das características, uma das formas para potencializar é treinar. Treinar a sua apresentação em diversos momentos, em frente ao espelho, gravando no celular, como eu estou aqui agora, grava,
Ouve, escuta a sua voz, se tá legal. Vê o tempo que as pessoas... Eu, pelo menos, eu sou prolixa, sabe, Érica? Se deixar, a gente fala aí 2 horas. Mas o Instagram tem tempo. Às vezes, aquela apresentação lá na universidade, a sua tese, é 15 minutos, é 20 minutos, e eu tenho que saber potencializar, eu tenho que saber resumir, ser sucinta e falar o que eu tenho que falar. Então, o treino é fundamental. E treina mesmo. Coloca a roupa que você vai usar, pega os recursos, o tripé, pega o celular, o laptop, o que você for usar. Ah, vai ser no Meet, vai ser no Zoom, testa, vê lá o compartilhamento, para nada dar errado. Tem que treinar. Pessoa que não treina, ou que só treina lendo, que às vezes eu pergunto, sabe? Quando as pessoas chegam, faço avaliação, muitas estão buscando isso. Eu quero falar bem em público, eu estou com um problema, eu estou fazendo um mestrado e a banca, eu fico amedrontada na banca. E aí, Fabiana, me ajuda, eu até oriento, vejo o PowerPoint da pessoa, a apresentação, gravo, dou dicas. Mas o que eu observo é que as pessoas elas ficam muito presas ao conteúdo. Por exemplo, se faltar luz, você só sabe dar aula se tiver o PowerPoint? Você não consegue pegar um pilô, escrever um quadro assim como tem aqui, tá vendo? Tem um quadro aqui. E dar a sua aula, é isso que você tem que trabalhar dentro de você. Nenhuma situação desconfortável vai afetar a minha apresentação. Pode passar um carro, me molhar, me jogar água aqui, eu chegar lá na apresentação, já tenho uma muda de roupa extra, troco. Isso é tudo trabalhado para que você não se afete e consiga vencer e fazer sua apresentação impactante. Não é isso, Érica? Com certeza. Porque sabe, eu pessoal, já estava para explicar, Érica. Eu estava indo gravar aqui no Rio de Janeiro. Sou do Rio, você está aí longe, né? Está aí na Inglaterra. Ainda vou conhecer a Inglaterra, hein? Mas aqui no Niterói, Rio de Janeiro, onde eu moro, eu participo de um programa que chama Papo Cabeça. E ali eu já escrevia artigos para essa revista, e essa revista virou um programa de televisão. E eu estava indo para lá. Já tinha treinado, já tinha feito aquecimento vocal. Estava, show, preparado tudo. Bem, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, vi um monte de pessoas que eu não conhecia. Isso tudo deixa, gente, ó, a voz treme, tem gente que falando, ó. É um desafio, tem gente que a voz treme, então precisa de oratória. E ali, quando eu cheguei, a questão do tem 2 apresentadores e eles fazem as perguntas. E na hora que eu comecei, eram tanta câmera que eu não sabia qual que eu olhava, né? E aí a gente quer olhar e encarar o público, fazer a conexão. Então, tudo é um aprendizado. Você acaba aprendendo. Aí o que aconteceu? Eu estava com um microfone que tem que botar por dentro da roupa. E eu estava com um vestido muito justo. E imagina, botar o microfone com aquela coisa toda. E deu tudo certo. Consegui, né, botar aquele microfone com o vestido justo, acertar e começar. Então, são coisas que acontecem. Às vezes, você prepara um exercício e um dos exercícios eu tinha que fazer com um copo de água, mostrar exercício prático. E aí derrubei água em cima da mesa, sem querer, esbarrei. Mas graças a Deus que existe o quê? O jogo de cintura na hora. A gente seca, a gente brinca, a gente ri, né? Às vezes você vai fazer um exercício, a água vem para seu rosto. Então a gente tem que tirar do tombo, da dificuldade, tirar uma solução, entendeu? Não ficar presa. Eu até brinco, vocês já conhecem a Gisele Bündchen, né? Aquela modelo maravilhosa que desfila e que um belo dia o salto dela quebrou no meio da passarela. E vocês viram que ela continuou andando.
Então é isso que eu quero que as pessoas percebam. Não vai ser microfone dando problema, conexão caindo, você toda molhada de lama, que você não vai fazer uma boa apresentação. Te digo, desafio vem, porque quando a pessoa é boa, vem muito desafio. Não pensa que vem não, né, Érica? Quantos desafios você já teve aí na vida? Milhares. Você tá aí na frente do Fono Online. Você desistiu? Não. Mas são esses desafios que nos tornam essa pessoa que nós somos. E nós crescemos através disso. Então, assim, o que potencializa é a prática. É o dia a dia, é tendo todo dia que falar, todo dia tendo que me comunicar, me fazer compreender na minha família, no meu trabalho, nos ambientes profissionais, pessoais. Essa é a maior dica que eu dou. Você sabe que eu acredito que a grande parte do medo de falar em público, na verdade, é aquele monstro que existe dentro da nossa própria mente, que é aquele autoperfeccionismo ou aquela mente que não acredita que a gente é boa o suficiente. E aquele, como se fosse aquele bichinho que fica falando, você não vai conseguir, você não tá boa, o que vão pensar de você, e tarará. Eu acho que boa parte do monstro se dá através disso. Porém, se você já conhece as dicas, se você já conhece que o monstrinho existe, ou que você já conhece algumas dificuldades que estão por vir, você se torna uma pessoa mais pronta para enfrentar o desafio. Bem como se, associado a isso, você tem uma fonoaudióloga que entende de voz, que tem aí bastante experiência em falar em público, te ajudando a como fazer exercícios para impostar a voz, para ter aí maior ressonância, né? E como se portar diante de um público e tudo mais. Eu acho que assim, dá para vencer e muito esse medo. O que está bloqueando a gente agora seria assim, querer. Se você quer, você pode. E pensando nisso, né? Que a gente está convidando o pessoal aí para vir conhecer o seu primeiro curso aí que a gente está lançando no Fono Online, que a gente vai falar tudo isso que a gente deu de dica aqui na nossa live e muito mais. E aí, vai preparar a pessoa, o aluno, a entender como sair dessa zona do medo e ir para uma zona de empoderamento, bem como deixar uma apresentação singela, que não traz tanto impacto, para trazer uma apresentação mais impactante e que vai ser para sempre lembrado, que é o que todo mundo quer, não é? Conta pra gente um pouquinho do seu curso, como que você produziu ele, o que tem de legal lá dentro, sobre o que mais ou menos você está ensinando. Olha, o curso foi feito com muito amor, pensando em cada detalhe, passando todas as dicas nos mínimos detalhes, como vencer o medo, como criar um roteiro de apresentação passo a passo, porque não pense que tudo é só oratório e fala. Não, a gente tem que registrar, escrever, colocar no papel tudo que a gente vai apresentar oralmente. Então, eu oriento essa questão toda do roteiro de apresentação, como montar, como vencer esse medo, né? E dando exercícios. Nós disponibilizamos também um e-book maravilhoso, que, tá chuchu, beleza, tudo sim, não tem erro. Você vai ali, treina, você vai logo perceber a mudança, porque você exercitando, você fazendo os exercícios que tem de relaxamento, de respiração, de articulação, de dicção, você vai ver o quanto você vai ganhar confiança e vai poder se apresentar com mais segurança. Inclusive, tem um módulo lá que é específico para fonoaudiólogos também. Fonoaudiólogos que querem aprender, né, a utilizar aqueles exercícios com os pacientes que procuram, que hoje em dia está tendo uma procura muito grande de pessoas com dificuldade de falar em público.
né? E aí a gente tem esses recursos, tem esse a mais, né? São os exercícios, dando apoio ao fonoaudiólogo, né? Um a mais, um plus, para ele poder aplicar com seus pacientes. Olha, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque tem artigo científico, tem bônus, tem várias coisas, vários presentes, além do suporte que a gente dá, né? A gente tira as dúvidas, não é isso, Érica? Quanto que é a carga horária do curso? 8 horas. Não é pouco tempo, Aquela não. história do exercício pra chuchu. São 8 horas, não tem como. Dizer, não é 1 horinha, 2, não. São várias videoaulas, tem material também preparado para você montar sua apresentação. É muito legal. E eu vou estar disponível para tirar dúvidas, caso durante, né, são 3 meses de suporte que a gente vai estar ali disponível. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque foi feito com muito estudo, muita dedicação, colhendo todo o histórico de toda a minha experiência profissional, porque já são mais de 20 anos, já não sou novinha não, ó. Já me formei, ó, não vou nem falar o ano, hein? Vamos abafar, porque eu também já não sou mais tão novinha assim, não. E dessas 8 horas aí, então, né, a gente vai conseguir mostrar as dicas bem legais, o passo a passo de como faz. Para sair daquele, eu não sei nada, tenho medo de falar em público, para aquele, uau, agora eu posso, agora eu vou e eu tô firme nisso, né? Então, contar que as matrículas já estão abertas. É um curso imperdível, é o curso que eu, assim, mais amo de paixão, que é, né, eu já reformulei ele, coloquei ele com uma nova versão, porque depois da pandemia o mundo mudou, então também tem novas coisas ali disponíveis de presente para você, e-book, caderno de exercícios, artigos científicos, tudo, e o suporte, que é show de bola. Que eu vou estar ali o tempo de olho. Se é aluno, tá com alguma dúvida, então você pode assistir o curso, vai lá depois, deixa uma pergunta, a Fabiana vai vir, responder o suporte para você. Você pode colocar os exercícios em prática, ficou em dúvida, volta para perguntar. Então, assim, quem for aluno vai ter esse tempo para apreciar, degustar, né? Aprender, voltar para ver se é isso mesmo que está acontecendo. Então, as matrículas já estão abertas. Queria convidar vocês para participar. Estou muito feliz de estar com essa parceria Fono Online com a Fabiana. E a gente sempre busca trazer os melhores cursos, o máximo de dica que a gente pode oferecer.